Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da imprensa repercutindo tudo sobre o Verdão, que venceu o jogo contra o Mirassol. Vai falar também sobre a contratação aí de John Arias, isso mesmo, John Arias é do Verdão, né? Vamos ver informações nesse vídeo, trazendo o mercado da bola do Palmeiras. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Bom, vamos falar agora do Palmeiras, que ganhou do Mirassol 100%, líder do Campeonato Paulista, ganhou do Mirassol por 1-0. Foi econômico, mas ganhou. O Palmeiras está indo do jeito... 1-0, né? Está indo do jeito Abel, né? Triplo 1-0, 3 jogos, 3 Mas ganhou, tá aí? Não, é do jeito Abel, o Abel 100%, inclusive antes do jogo, depois do jogo, na coletiva. Dentro de campo o Palmeiras teve um único problema, né, que a gente precisa ver qual vai ser a gravidade, que é a contusão do Vitor Roque, que pode ser muito séria para o resto da temporada. Já tem o Andrés Pereira, que vai ficar 3 semanas fora, Já tem o Andrés né? Pereira. A questão do Palmeiras esse ano, antes a gente via uma divisão muito clara. Então tinha o grande fã-clube de qualquer coisa que o Abel falasse, e contra a imprensa, contra as outras torcidas, contra um torcedor mais crítico. O Abel está sentindo nesse começo do ano uma coisa que ele nunca sentiu, que é uma rejeição de parte da sua torcida. Começa um pouquinho... Não é mais um lance político, é uma parte da torcida que não, você vê as redes sociais, setorizada, é organizada, e já tem essa discussão com a presidente. Acho que a organizada e usava o Abel como instrumento. Então, eu acho que a organizada de antes tem uma questão que vem lá da Leila, do fim do aporte financeiro para o Carnaval e de outras questões que vêm dali, mas em relação ao Abel tem muito a ver... Você acha que agora é desempenho que entrou no jogo? Não, eu acho que é desempenho e postura. Você pega as redes sociais, que é um recorte que não é do grande, né, dos 12 milhões, 16 milhões de torcedores, mas que não é organizada, desde a coletiva de imprensa, de que o campeonato estava entregue, depois a coletiva do asterisco, depois falar e desmerecer o que ele desmereceu, e principalmente o programa jornalístico do Sport TV, que expôs bastidores do que foi o Palmeiras no ano passado, um ano em que o Palmeiras não venceu nada. Tanto que ontem na coletiva ele estava respondendo sobre 700 milhões e a contabilidade criativa. Não, o Palmeiras não investiu 700 milhões. Eu vou explicar para vocês como funciona. É 700 milhões em 5 anos. Então é aos poucos. Então a gente não pode discutir o investimento do ano passado. Ou pode discutir o investimento e o Flamengo investe mais e era favorito, ou não pode investir em investimento. Porque também do Flamengo você não contrata para um ano só. Então eu acho que ele tá patinando em algumas coisas. E além de tudo, a gente vê uma coisa que a gente não via. A própria Leila e a microfone para dizer que o Palmeiras não chutou nenhuma bola no gol, então não pode reclamar na final da Libertadores. Nós não estamos acostumados, talvez, com franqueza, né? Falar mas direto, como a presidente falou, como o Abel falou, e agora a torcida está se manifestando. Acho que essa dificuldade de digerir essa situação nova, que é todo mundo, de repente, falar o que pensa e não ficar com meio termo. Mas acho que ele era bem blindado disso, né? Agora, independentemente dessa história do Abel, eu vejo que o Palmeiras é o que está usando o Campeonato Paulista da melhor forma. Está colocando a garotada para jogar. E vai descobrir gente boa aí, não tem a menor dúvida que vai ter gente que está jogando esse Paulista, como a gente viu no ano passado o Alan começou a jogar, foi no Campeonato Paulista, vai ter gente que vai aparecer e vai ser importante durante o ano. Eu acho que os grandes clubes do Brasil, a grande maioria, esqueceu da categoria de base. A gente está vendo aí a Copinha. A Copinha são pouquíssimos destaques, né? O Flamengo mesmo mandou o time para jogar um Campeonato Carioca. Então, o Palmeiras está utilizando a garotada no Campeonato Paulista. E vai sair gente boa. Tem um lateral esquerdo que ontem jogou. Arthur, bom de bola. Outros, o Larson, que eles buscaram no Goiás, que saiu barato, Benedetti, né? Tem um monte de jogador. Um monte. Então, o Palmeiras está... Pacheco, esquerda, que está disputando a Copinha, que é muito bom, cara. Joga com a 10, o Palmeiras, fugiu o nome dele. Eduardo Conceição, 16 anos. O Palmeiras vai ter frutos e eu acho que o campeonato estadual basicamente é para isso. É para você, de repente, utilizar a sua base, dar experiência e não gastar tanto dinheiro como os times brasileiros estão gastando. Por exemplo, o que gastaram no Facundo foi um absurdo e deixaram o Rony embora. Se você pegar os números dos 2 últimos anos do Rony e pegar os números do Facundo, você vai ver, pô, o Rony era muito mais barato e dava mais retorno. Uma coisa que a Marília falou, que a torcida pegando no pé de algum jogador é aquela coisa, prazo de validade, que infelizmente isso acontece no futebol. A gente vai fazer mais uma parada. Que foca no John Arias aqui, que é um pouquinho mais complexo, né? Bom, o que a gente pode fazer aqui primeiro? Vamos conversar o que é o The Football? Bom, eu fui atrás do que é, quando nasceu e etc. Robson Morelli, acredito eu, seja o dono. Ele consta como colunista aqui. O The Football, inclusive, aqui eu tô com o chat GPT aberto da imagem da tela aí, da live. Lê aqui vocês, ó.
Eu vou só resumir. O que o chat tá falando aqui pra mim, as outras pesquisas que eu fiz. Que o The Football provavelmente começou em 2024. Acho que é 24 ali, ó. Tá vendo? Então, assim, a notícia do Arias vem desse portal. Porque muita gente tava perguntando, Fernando, mas foi postado lá no Insta Verde, ó. Quem posta aqui no Insta Verde são duas pessoas, eu e o Amaro. O Amaro postou referente, não é uma apuração nossa. Quando for nossa, a gente vai colocar exclusivo ali, ó. Não encaminhado, né? Palmeiras se acerta com Wolves e deve pagar 14 milhões de euros por John Arias. Contrato será de 5 temporadas, tá? Quem postou aqui foi o Amaro. Aqui no Insta Verde, no Instagram, são duas pessoas que tocam hoje. Eu e o Amaro. Ora sou eu, ora ele. E se você quiser conversar comigo, sempre que eu respondo alguém lá, eu falo, Fernando aqui. Né? Pra você saber quando é eu, quando é o Amaro. Porque não dá pra tomar conta de todos os canais sozinhos. E o Amaro tem me ajudado nesse começo e tá fazendo parte aqui das lives e vai continuar. Mas a exclusiva é do The Football. Tá? A exclusiva está aqui, ó, no site, tá vendo? Não é nossa. Agora, veja, eu não acho que um site menor não possa acertar, tá? Não possa... Até porque é um jornalista. Porém, eu não acredito que o Fluminense não pagaria os 14 milhões de euros, uma vez que o Wolves só pagou uma parcela do Arias. Vocês estão entendendo? Essa negociação do Arias, pra ele fechar com o Palmeiras, é acima dos 20. Porque o Palmeiras vai ter que pagar o Fluminense um cala-boca e contratá-lo do Wolves. 14 milhões de euros não traz o Arias. 14 milhões de euros não traz o Arias. É 20. Porque o Fluminense, 14 milhões o Fluminense vai exercer. Você vai falar de onde ele vai tirar dinheiro? Ele vai espaçar, como o Abel falou. O Fluminense não vai deixar o Palmeiras pegar o Arias por 14 milhões. Isso é confirmado. Não vai deixar. Sabe por quê? Porque o Palmeiras tirou o Marlon Freitas do Fluminense. O Fluminense não vai deixar esse negócio acontecer. Pode esquecer. É pra lá de 20 se ocorrer. Vai ter que compensar o Fluminense cerca de 6 a 8 e contratar do Wolves. Então esse aqui é o ponto. Não acredito nessa exclusiva de 14 milhões. Acho que o Palmeiras está monitorando, acho que o Palmeiras tem interesse e que o Abel gosta do jogador. São 3 situações que são verdades. 3 situações são verdades, mas 14 milhões de euros no Arias não fecha. Na minha opinião, não vai fechar. Não vai fechar. Marlon Freitas do Botafogo, Fernando. Mano, meu Deus do céu. O Fluminense tinha interesse no Marlon Freitas. O Palmeiras atravessou o negócio. Foi isso que eu disse. Sério? Que você acha que eu achava que o Marlon Freitas era do Fluminense, mano? Porra, mano. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vou explicar melhor. O Fluminense tinha interesse no Marlon Freitas, ele jogava no Botafogo. O Palmeiras atravessa o negócio e traz o Marlon Freitas. Por isso que o Fluminense está querendo exercer a questão do Arias. É isso? É isso. É só pra explicar aí pra quem tá chegando, entendeu? Então, óbvio, né? O Marlon Freitas foi o capitão do Botafogo. Pelo amor de Deus, né? O Vitor falou, não é assunto da live, mas o Almada estiver disposto a voltar pro Brasil, o Flamengo irá tentar contratar o jogador. Sim, sim. A questão do Almada aí, quem tá confirmando o Almada, nós fizemos vídeo, tiozão do Verdão, segue confirmando o Almada fechado com o Palmeiras. Eu espero, tá, tiozão, que você esteja certo, porque é um jogador que eu gosto e que acredito que muita gente aqui na live gosta. No entanto, eu não acredito que o Palmeiras fechou com o Almada também. Eu acho que tem interesse em repor Veiga, sim, e aí é muito pequeno a gente olhar pro mercado e também só ver a Almada. Era importante a gente também entender que existem outros jogadores. É muito fato que o Palmeiras não está só de agora procurando esse meia, porque chegou a conversar com o Matheus Pereira, entendeu? Chegou a conversar com o Matheus Pereira e não contratou. Então, de fato, o Palmeiras deve estar atrás, sim, do meia. Tenho certeza que o Arias é bem avaliado dentro do Palmeiras, mas eu acho que essa exclusiva aqui, ela acaba mexendo com os ânimos do torcedor de uma forma precipitada. A nossa última atualização é a do presidente do Fluminense falando que, caso o Arias volte ao Brasil, o Fluminense vai tentar a contratação através da cláusula de compra. Então, assim, sai barato os 14 milhões de euros para o Palmeiras. Se a gente pegar no Transfer Market, ele vale realmente isso aí mesmo. É de 12, vamos pensar assim, de 12 a 16 milhões de euros. Não é mais que isso. Não deve ser mais que isso, não tem que ser mais que isso, né? Para onde ele foi, o que ele está jogando, o que ele estava jogando, enfim, a vitrine que é o Wolves também. Não é porque tá na Premier League que qualquer jogador que tá lá vai ter que dobrar o preço, não é assim que funciona.
Sobre o John Arias aí, lembrando, essa atualização faz com que os outros portais, ó, tá, repliquem. Então, por exemplo, a Gazeta de São Paulo coloca: portal esportivo crava que John Arias está acertado com o Palmeiras. Então é importante que a gente entenda que quem está cravando é uma notícia de 21 horas atrás do The Football, tá? E aí, cara, eu sou chato com isso, entendeu? O The Football, beleza. Você pode, tem uma página mundial que chama The Football camisa, shirt, né? Não é isso, é o The Football BR aqui, que é um site de 2024. Pode ser que o cara tenha a exclusiva? Pode. Fui atrás também no Twitter e vi que as publicações dele têm um alcance medíocre de ruim, pra ruim, sabe? Então assim, aí é com cada um de vocês. Porque qualquer um aqui pode montar um site agora. Quantos minutos demora pra você montar um site? 50 minutos. Isso aí dando furo jornalístico aí, eu não acredito. Nesse preço, não. Acredito sim que o Palmeiras tem interesse no Arias. 14 milhões de euros não fecha o negócio. Só se o Fluminense for muito amador, entendeu? Só se o Fluminense for muito amador de deixar isso acontecer. Se tu tem uma cláusula, pensa comigo, você tem uma cláusula hoje. Quanto que tem custado os jogadores? Sousa, 80 milhões. Facundo Torres, perto disso. 60 e poucos milhões. Com 14 milhões você contrata quem? É óbvio que o Fluminense vai entrar. Entendeu? Então é isso, galera. Chegamos ao fim do vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, no apito final, falando um pouquinho sobre esse jogo entre Palmeiras e Mirassol, onde o Verdão venceu e segue invicto no Campeonato Paulista. E essa notícia que saiu bombando aí nas redes sociais, que é o caso de John Arias fechado com o Verdão, né? Como vimos aí, o dono do canal Não Importa o que Diga, ele explicou um pouquinho, né, como surgiu essa notícia e se realmente é verídica, né? A gente sabe que esse valor tá abaixo, né, do valor que ele vale e que o Fluminense pode exercer, mas eu acredito que se ele for escolher, ele possa escolher um time que dê probabilidade de ele vencer algo, né? E talvez ele volte aí para o Verdão se tiver uma proposta muito boa e ele venha para cá, né? Então, acredito que seja um jogador fundamental. Dê sua opinião aqui pra gente, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.